aí, pessoal, tudo certo? Se preparem porque James Cameron nos levou de volta para Pandora. Mas pode esquecer aquelas florestas cheias de vida. Dessa vez o paraíso tá pegando fogo. Vamos mergulhar fundo em Avatar Fogo e Cinzas, um filme que é um espetáculo visual, mas que deixou a galera com muito mais perguntas do que respostas. Olha, pode se preparar, porque essa não é a Pandora que a gente conhecia. A promessa era de um mundo mais instável, mais perigoso, e o Cameron entrega isso com tudo. São paisagens vulcânicas, céus cor de fogo, é um show de imagens que serve de palco para um conflito que é, sem dúvida, bem mais sombrio e complexo. E agora, aquele aviso super importante. A partir daqui, é spoiler para todo lado. Se você ainda não viu o filme, sério, essa é a sua última chance de pular fora. Tudo pronto? Beleza, então vamos nessa. A gente vai analisar o novo e implacável Clã das Cinzas, entender o drama que tá rolando com a família Sully, falar da transformação chocante do Quaritch e, claro, ver qual foi o veredito final dos fãs. Então, nesse novo mundo de Fogo e Cinzas, James Cameron resolveu expandir o universo de Pandora de um jeito bem fascinante. A ideia dele não era só fazer mais do mesmo, sabe? O objetivo era mostrar um lado moralmente bem mais complicado do planeta. E essa citação do Cameron, cara, ela é a chave de tudo. O filme apresenta pra gente naves que não são necessariamente os heróis da história. Ele vem pra desafiar aquela ideia de que a bondade é exclusiva de uma espécie, mostrando que a dor, o trauma, isso pode corromper qualquer um. Mas afinal, quem são esses novos Na'vi? Bom, o Clã das Cinzas é uma tribo literalmente forjada no fogo. Eles perderam tudo por causa da própria natureza. Liderados pela Vairang, que é implacável, eles não enxergam Eywa como uma deusa, mas sim como a grande culpada pelo sofrimento deles. E essa dor toda leva a uma aliança chocante com a RDA. Tudo por vingança. Mas não é só de fogo que vive o filme. A gente também tem um vislumbre de outra cultura, os comerciantes do vento. O Cameron descreve eles como uma galera nômade que viaja pelos céus em criaturas gigantes. Só que tem um porém. Muitos fãs sentiram que, assim como o Clã das Cinzas, eles mal apareceram na tela. E para colocar tudo isso de pé, bom, a grana foi alta, bem alta. Esse número aqui mostra o compromisso do Cameron com efeitos visuais que são de outro mundo e uma construção de universo que não tem igual. Dá pra ver cada centavo na tela. Certo, agora vamos pro coração emocional do filme, a jornada da família Sully. E a partir daqui os spoilers ficam ainda mais pesados. Uma das primeiras coisas que a gente nota e que muda tudo é quem tá narrando. Não é mais a voz do Jake que guia a gente, mas sim a do filho dele, o Lo'ak. Isso joga a gente direto para uma perspectiva mais jovem, mais rebelde e, claro, profundamente traumatizado por tudo que rolou em O Caminho da Água. A morte do Netayan, gente, ela deixou uma cicatriz que acabou quebrando a família. O Jake e a Neytiri lidam com a perda de jeitos totalmente diferentes e isso cria um abismo entre eles. Ele volta a ser um militar, sabe, e joga a culpa no filho. Enquanto isso, ela busca conforto na fé. O resultado trágico é que toda essa dor cai em cima do Lo'ak, que carrega uma culpa devastadora. E isso nos leva a um dos momentos, talvez o mais sombrio e comentado do filme. O peso da culpa e da acusação do próprio pai leva o Lo'ak a um ponto de ruptura, a ponto dele pensar em tirar a própria vida. É uma cena pesadíssima que mostra o quanto a família se fragmentou. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a história do Spider dá uma virada assim maluca. Ele passa por um tratamento que o transforma biologicamente, permitindo que ele respire o ar de Pandora sem precisar de máscara, e o auge dessa transformação é que ele desenvolve a própria trança neural, a Q, apagando de vez a linha que separava ele entre humano e nave. Ok, agora vamos falar daquela que talvez seja a maior surpresa do filme todo. O arco do Coronel Quaritch, o vilão que a gente ama odiar, toma um rumo que ninguém esperava. Essa é a pergunta que o filme joga na nossa cara o tempo todo. Aquele cara que era pura maldade agora tá ali, numa zona cinzenta, e a resposta? Bom, ela não é mais tão simples assim. Olha, e esse comentário de um fã no Reddit resume a jornada dele perfeitamente. Ao passar tanto tempo com o Clã das Cinzas, o Quaritch começa a se sentir mais em casa entre os guerreiros Na'vi do que com os próprios comandantes da RDA. E essa evolução dele vai acontecendo aos poucos. Começa como uma aliança por conveniência com o Clã das Cinzas, mas logo ele percebe que tem uma afinidade com aquele estilo de vida guerreiro. O conflito dele com o Spider continua humanizando o personagem e o filme até entrega uns momentos de comédia, como a famosa cena dos alucinógenos que foi um ponto alto para muita gente. Então tá, com tantas reviravoltas e momentos super intensos, como é que o filme foi recebido no final das contas?
A reação, tanto da crítica quanto do público, foi bem dividida. O resumo da ópera é o seguinte. De um lado, todo mundo concorda que os visuais são de outro mundo e que o peso emocional da história é muito forte. O arco do Quaritch e a vilã Varang foram super elogiados. Por outro lado, a crítica mais comum é que a trama parece uma repetição dos filmes anteriores, com um final super abrupto que deixa um monte de ponta solta. Ninguém está discutindo a parte técnica do Cameron ou as atuações, que estão incríveis. O problema para muita gente foi aquela sensação de ué, já vi isso antes? Especialmente no ato final, que parece um espelho do clímax de O Caminho da Água. Do lado dos elogios, a crítica bateu muito na tecla de como o filme consegue aprofundar a mitologia de Pandora. A narrativa emocional e a construção do mundo foram vistas como o verdadeiro coração do filme, algo que até supera algumas falhas no roteiro. Agora, em contraste direto, tá aqui a maior queixa dos fãs. A frustração vem daquela sensação de que, apesar de toda a beleza e emoção, a estrutura do filme não ousou muito, sabe? Acabou caindo numa fórmula que a gente já conhecia. Com um final tão controverso e que deixou todo mundo coçando a cabeça, o que isso significa para o futuro da franquia? Vamos dar uma olhada no que vem por aí. E ó, é bom ir preparando a paciência, porque vai precisar. Com um final que é muito mais um continua do que uma conclusão de fato, os fãs vão ter que esperar bastante por respostas. As datas dos próximos filmes já estão aí, mas o caminho até 2029 é longo. E com isso, a gente encerra. Fogo e Cinzas deixa bem claro que a guerra por Pandora é muito mais complexa do que a gente imaginava. Não existem mais heróis e vilões bem definidos. Agora, são só sobreviventes, alianças quebradas e uma busca desesperada por um futuro. E a grande pergunta que fica no ar é: esse futuro vai ser de coexistência ou de aniquilação total? A resposta, pelo visto, ainda vai demorar para chegar.